Bom dia, irmãos. Hoje são 29 de abril de 2020, quarta-feira, e hoje nós estaremos no nosso breve devocional enfatizando a importância das disciplinas espirituais. Nós temos visto ao longo desses últimos dias que as disciplinas espirituais são a chave para o nosso crescimento cristão. As disciplinas espirituais são a chave para a nossa vida cristã ser de fato uma vida cristã vitoriosa, para que espelhemos assim o caráter de Cristo. Ontem nós abordamos os hábitos arraigados, hábitos que nos escravizam e que nos impedem de nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor. Vimos que com o nosso próprio esforço jamais iremos conseguir, de fato, ser pessoas que tenham o caráter de Cristo. E quando nós entendemos que a transformação não ocorre mediante as forças humanas da vontade e da determinação, nós estamos prontos para compreender a maravilhosa realização. O que é isto? A justiça interior é um dom de Deus que deve ser recebido gratuitamente. É muito importante nós entendermos que a mudança que deve ocorrer dentro de nós é obra de Deus. Não é o pastor, não é um professor, um teólogo, não é psicólogo, ninguém pode operar uma transformação na vida de uma pessoa. Somente Deus pode fazer isso. Nós não podemos alcançar ou merecer esta justiça do reino de Deus. Nós não somos dignos, na verdade. Ela é uma graça concedida ao homem. É um presente de Deus para as nossas vidas. Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo demonstra que a justiça é um dom de Deus. Uma das mais claras afirmações está em Romanos, no capítulo 5, versículo 17, onde lemos: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Este ensino se encontra em toda a Bíblia. Este ensinamento se encontra em toda a Bíblia e se apresenta como uma das pedras angulares da vida cristã, da fé cristã. Diante desta verdade, nós precisamos tomar cuidado para sermos tentados a crer que não há nada que possamos fazer. Se os esforços humanos terminam em falência moral, como temos observado, e se a justiça é um dom de Deus, então a tendência que nós temos é pensar, é deduzir, o ser humano faz muito isso, que devemos esperar que Deus venha e nos transforme e nós fiquemos simplesmente de braços cruzados. A resposta para este pensamento, para esta lógica, é que isto não é verdade. A análise correta que eu preciso fazer é: o esforço humano é insuficiente e a justiça é um dom de Deus. Isso é verdade. O entendimento errado está na conclusão de se achar que não há nada que eu possa fazer. E a verdade que eu vou encontrar nas Escrituras é que eu tenho uma responsabilidade diante disto. Deus nos deu as disciplinas espirituais como meios de recebermos a sua graça. Estas disciplinas espirituais nos permitem estar na presença de Deus de maneira que Ele possa nos transformar. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas no capítulo 6, versículo 8, o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. As disciplinas espirituais, portanto, são um meio de semear o Espírito. Elas nos colocam onde Deus possa trabalhar dentro de nós
e assim nos transformar à imagem de Cristo. As disciplinas espirituais, sozinhas, não podem fazer nada. Elas só podem nos colocar no lugar onde algo possa ser feito. Elas são os meios de graça de Deus. Assim nós poderíamos dizer do caminho da graça disciplinada, porque existe algo que nos cabe fazer. Existe uma responsabilidade que é minha. Uma vez que nós entendamos com clareza que a graça de Deus é imerecida e imperecível, se estamos dispostos a crescer, se esperamos crescer, nós devemos iniciar um curso de ação conscientemente escolhido, que inclua tanto a vida individual, como também coletiva, como igreja, como comunidade de santos. Esta é a finalidade das disciplinas espirituais: a palavra, a oração, a comunhão, o evangelismo, a vida simples, a solitude, o jejum, a humildade. Imagine que você está em um declive íngreme de cada lado. O abismo da direita é o caminho da falência moral por meio dos esforços humanos para alcançar a justiça. O abismo da esquerda é o caminho da falência moral pela ausência dos esforços humanos. Essa passagem, esse caminho, representa um caminho que é das disciplinas espirituais. Este caminho conduz à transformação interior e à cura que tanto buscamos. Nós não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos permanecer no caminho. Lembrando as palavras do autor aos Hebreus, quando ele disse: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E as palavras que eu vou dizer agora foram dele. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este caminho, a caminhada cristã, é um caminho cheio de dificuldades, de lutas, mas também conta com inumeráveis alegrias. À medida que nós andamos por este caminho, a bênção de Deus virá sobre nós e nos reconstituirá a imagem de seu Filho, Jesus Cristo, que é o plano e propósito de Deus para as nossas vidas. É muito importante lembrar sempre de que o caminho que nós estamos percorrendo como cristãos, e aqui eu quero me referir à nossa trajetória, à nossa vida como cristãos, não é o que vai produzir a transformação. Ele apenas nos coloca num lugar onde esta mudança pode ocorrer. Este é o caminho da graça disciplinada. Este caminho nos permite estar na presença de Deus. E o meu desejo, a minha oração é que eu e vocês possamos, entendendo isto, desfrutar, não só em momentos em que nos reunimos para celebrar os cultos ao Senhor, mas em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas atividades, que possamos estar na presença do Senhor. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.